Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Hoje daremos continuidade ao estudo dos filtros eletrônicos e veremos os demais filtros passivos e suas análises. Então, a gente vai trabalhar um pouco com a parte de cálculo e com a parte de simulação para fazer a avaliação da resposta em frequência que nós vimos na aula passada para os demais filtros. E vale a pena a gente fazer uma breve revisão desse conteúdo. Como eu falei com vocês, os filtros eletrônicos são circuitos capazes de receber um sinal com várias frequências, um sinal elétrico que tenha várias frequências, e ele consegue permitir que parte dessas frequências chegue à sua saída, igual nesse exemplo dessa imagem que aparece aqui. Nós temos um filtro recebendo duas frequências, uma frequência baixa e uma frequência alta, e como ele é um filtro do tipo passa-baixa, ele permite a passagem do sinal de baixa frequência. O sinal de alta frequência é tão atenuado que na saída ele se tornou irrelevante. Essa é a ideia básica dos filtros. Cada um tem a sua característica. Esse aqui é um passa-baixo, vai permitir apenas a passagem de frequências abaixo de certo valor. Nós temos o passa-alta, que permite a passagem de frequências acima de certo valor, e temos outros dois que trabalham com faixas, igual a gente viu na aula passada. Então a gente viu a diferença básica entre filtros ativos e passivos. Filtros passivos são construídos a partir dos elementos R e LC, resistor, indutor e capacitor, enquanto os filtros ativos trabalham também com amplificador operacional, de modo que o filtro passivo tem ganhos que são no máximo iguais a 1, o circuito não pode fornecer um sinal de saída que é maior do que o sinal da fonte, da entrada, enquanto os filtros ativos podem, devido à presença do amplificador operacional. Nós vimos também alguns conceitos. A atenuação, que é a capacidade de redução da amplitude de um sinal de entrada, é o que o filtro faz. Ele diminui essa amplitude, ele atenua o sinal de entrada. O filtro trabalha com a frequência de corte, que é a frequência limite com a qual ele trabalha. Então, no caso do filtro passa-baixa, que eu falei com vocês lá no início, ele tem uma frequência de corte e todo sinal que tiver uma frequência acima daquela frequência de corte será atenuado, porque é um filtro passa-baixa. E temos a escala em decibel que vai ser utilizada. Nós vamos trabalhar normalmente com o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, como nós já fizemos para vários circuitos amplificadores. A diferença é que agora a gente vai trabalhar com essa escala em decibel. Ela é basicamente dividir o ganho, esse ganho aqui é adimensional, porque eu estou dividindo tensão por tensão, e eu vou colocar nessa expressão aqui o valor do ganho. Eu vou tirar o logaritmo na base 10 e multiplicar por 20. Isso então é o ganho em dB, em decibéis, que é o que a gente vai usar normalmente nas representações da resposta em frequência do nosso filtro. E exatamente esse é o próximo conteúdo, o próximo tópico que a gente viu aqui, a resposta em frequência. Ela é um gráfico que nos apresenta o valor do ganho em função da frequência, de acordo com o aumento dessa frequência no nosso circuito. Então, se for analisar, por exemplo, a resposta em frequência de um filtro passa-baixa, eu vou observar exatamente isso daqui. Para frequências baixas, abaixo da chamada frequência de corte, que nesse caso aqui é de 1 radiano por segundo, detalhe que essa frequência pode ser angular, igual a gente está vendo aqui, ela não precisa estar necessariamente em hertz, mas é só fazer a conversão. Se eu quero a frequência em radianos por segundo, é só multiplicar a frequência em hertz por 2π. E se eu quero a frequência em hertz, é só dividir a frequência em radianos por segundo por 2π. A relação entre elas é essa constante. E aí eu observo o seguinte, se essa frequência é baixa, eu tenho ganhos iguais a zero, mas é 0 dB. Isso significa que não há variação na amplitude do sinal de entrada. Entrou um certo valor, saiu o mesmo valor. A partir da frequência de corte, eu começo a observar uma diminuição dessa amplitude do sinal de saída. Isso significa que os ganhos em dB vão ficando negativos. Eu começo a ter sinais de saída que são menores que os sinais de entrada. E nesse exemplo aqui, como é um filtro de primeira ordem, nós temos uma diminuição de 20 dB a cada década. O que significa isso? Comparando aqui, de 1 radianos por segundo até 10 radianos por segundo, nós temos uma década. E dentro desse intervalo, o ganho que era 0 a princípio, caiu para menos 20. E se eu for analisar a próxima década, de 10 até 100, o ganho que era menos 20 agora se tornou menos 40. E assim sucessivamente. Ou seja, ele tem um decaimento aqui de 20 dB por década. E isso é uma característica de um filtro de primeira ordem. E aqui embaixo nós temos o ângulo, a fase desse sinal de entrada, como que ela se comporta. Então, sinais de baixa frequência tendem a não sofrer nenhum tipo de alteração na sua fase. Ele não vai nem atrasar nem adiantar. Aí, quando a gente chega aqui na frequência de corte, a gente já tem um atraso de 45 graus.
e quando essa frequência se torna mais elevada, esse atraso chega aos 90 graus. E é importante observar aqui na frequência de corte o seguinte: ao mesmo tempo que nós temos uma defasagem de 45 graus, nós temos aqui um ganho de menos 3 dB. Isso significa que o sinal de saída é aproximadamente 71% do sinal de entrada. Quando a gente tira 20 log de 0,7, a gente chega em menos 3 dB, igual está aparecendo aqui. Ou seja, é exatamente o ganho que a gente tem na frequência de corte. Se eu vou aumentando essa frequência, esse ganho vai ficando cada vez menor. Então isso aqui é uma constante para todos os filtros. Se eu estou trabalhando na frequência de corte dele, o ganho é de menos 3 dB. Vai valer para todos eles. E aqui eu falei com vocês também a respeito dos filtros. O primeiro deles é o passa-baixo. Então, para frequências pequenas, ele permite a passagem. O filtro ideal seguiria essa forma mais retangular que aparece aqui, que é ganho constante, chegou na frequência de corte, esse ganho zerou, e a partir daí eu não tenho nada do sinal na minha saída. Só que a gente observa que o filtro não vai seguir esse comportamento. Ele vai seguir esse tracejado aqui. Então ele tem um valor constante para frequências baixas, chegando perto da frequência de corte ele vai caindo, e aqui ele chega em menos 3 dB, como nós vimos, e depois ele vai atenuando esse sinal ainda mais. No filtro passa alto é o contrário. O sinal começa sendo atenuado para baixas frequências, e a partir da frequência de corte ele começa a ter um ganho mais significativo. E vale a mesma coisa. Nesse ponto aqui, o ganho é de menos 3 dB. E aí nós temos os outros dois filtros que trabalham com uma faixa de passagem, ou de rejeição. No caso, o passa-faixa permite a passagem de sinais que tenham frequência entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2, igual a gente está vendo aqui. Então, para frequências abaixo de FC1, ele tem uma atenuação significativa. Chegando em FC1, o ganho é menos 3 dB, aqui o ganho vai ser máximo, e quando ele estiver na frequência de corte 2, o ganho também é menos 3 dB. E além dessa frequência, para frequências maiores que a frequência de corte 2, o ganho também vai ser menor, de modo a atenuar esses sinais de alta frequência. E o rejeita faixa é exatamente o contrário. Ele também tem duas frequências de corte, com seus menos 3 dB para essas frequências. A diferença é que ele permite a passagem de sinais com frequências menores que FC1 e maiores que FC2. Dentro desse intervalo, ele vai atenuar os sinais de maneira significativa. Então nós temos aí o filtro rejeitando uma faixa de sinais. E aqui eu falei com vocês também a respeito da mudança na ordem do filtro. Quanto maior a ordem, mais complexo é o filtro, mais elementos ele vai ter. Mais elementos LC, que são indutor e capacitor. Então a gente observa aqui o seguinte: o filtro de primeira ordem, que é esse mais simples, tem um decaimento de 20 dB por década. Se eu pegar agora um filtro de segunda ordem, ele tem um decaimento de 40 dB por década. Então daqui até aqui nós temos uma década, de 1 até 10 radianos. E a gente observa uma diminuição aqui de 40. Então o ganho era 0, agora é menos 40. Se eu pegar agora o filtro de terceira ordem, que é o azul, dentro de uma década ele está caindo 60. O de quarta ordem vai cair 80. E o de quinta ordem, que é o último aqui, vai cair 100 dB por década. Então a gente observa que quanto maior a ordem do filtro, mais próximo ele fica daquele modelo ideal, daquele gráfico mais próximo de um retângulo, ou seja, ele permite a passagem de sinais de baixa frequência e de alta frequência ele já corta. Então aqui nós vimos o exemplo para o filtro passa-baixa, mas existe essa questão da ordem para todos os filtros. Então é possível trabalhar também para o passa-alta e para o rejeita-faixa, para o passa-faixa, seguindo essa mesma ideia aqui da ordem e dos seus decaimentos. E aí nós vimos o filtro passivo passa-baixa. Então passivo porque ele trabalha com resistor e capacitor. É basicamente isso. Um circuito que tem aqui o seu sinal de entrada, representado por uma fonte alternada, um resistor e um capacitor. Se a gente pegar a tensão no capacitor, ele vai funcionar como um filtro passa-baixa. Por quê? O capacitor trabalha com um certo valor de reatância capacitiva, porque ele está recebendo aqui um sinal alternado. Então ele tem essa reatância. Se a frequência for baixa, essa reatância é bem elevada. Então na hora de fazer aqui a divisão de tensão entre resistor e capacitor, a maior parcela da tensão fica para o capacitor. E aí a tensão de saída é a própria tensão de entrada. Agora, para frequências elevadas, nós temos a reatância capacitiva reduzida. Essa reatância vai ficando menor à medida que a frequência aumenta. Nesse caso, na hora de fazer o divisor de tensão, nós percebemos que a maior parte da tensão fica para o resistor. E aí a saída tem praticamente 0 volts, que é exatamente aquela parte mais avançada do gráfico que nós vimos, para frequências maiores. E se a gente quiser calcular a frequência de corte para esse circuito, é só fazer isso daqui. A frequência de corte em radianos por segundo, lembrando que isso aqui é a frequência angular, é igual a 1 sobre RC.
que são os valores utilizados aqui no nosso circuito. E aí a gente fez a simulação desse circuito aqui para avaliar essa resposta em frequência. E agora a gente precisa resolver o exercício propriamente dito. Já temos aí a solução dele pelo TINA, fazendo a simulação, e agora a gente vai fazer essa solução aí no cálculo mesmo, né? Resolver esse circuito para avaliar esses comportamentos que nós já vimos aí pelo TINA. A primeira coisa que pediu aí no exemplo é a frequência de corte, a letra A. E como nós vimos, ômega C é igual a 1 sobre RC. Então, nesse caso, nós temos 1 dividido por 150 ohms vezes 1 microfarad. E esse resultado é 6,67 quiloradianos por segundo. Se a gente quiser converter para hertz, basta dividir por 2π. Então, se eu dividir isso daqui por 2π, eu tenho a frequência em hertz. E fazendo a divisão, nós encontramos 1,06 kHz. Então, as duas são frequências. Vou colocar o F aqui para a gente lembrar. Ó. Frequência angular é o ômega e frequência apenas é o F. Então, na letra A está resolvido, foi pedido aí a frequência. Na letra B, nós temos que provar que o ganho é menos 3 dB para a frequência de corte. Ou seja, quando a fonte do circuito tem exatamente essa frequência aqui, a senoide de entrada, nós temos que provar que o ganho é menos 3 dB. E para fazer isso a gente vai usar aquela teoria de circuitos elétricos que vocês já viram, que envolve o cálculo de reatâncias. Então, para essa letra B, nós temos ali a reatância capacitiva, que é menos J vezes 1 sobre 2πfc, que é a nossa reatância aí que a gente tem para esse elemento. Então agora a gente precisa ver qual é o valor dessa reatância, substituindo os valores aqui na expressão. Então menos J vezes 1 sobre 2π, que é constante. A frequência é exatamente a frequência de corte, então 1,06K vezes o valor da capacitância, que é 1 micro. Percebam que aqui eu tenho 2πf, então no lugar de 2πf eu já poderia ter usado 6,67 kRad, que o resultado seria o mesmo. Então, fazendo aqui esse cálculo, nós chegamos a menos J vezes 150,15 ohms. Percebam que o valor de reatância ficou muito próximo do valor de resistência. Na teoria, ele deveria ser igual, então deveria ter exatamente 150 ohms, né? Menos J, 150 ohms para o capacitor. Só não foi exatamente igual porque a gente acaba cometendo alguns arredondamentos aqui, né? Devido a esse valor, por exemplo, ele não era exatamente 1,06. Eu tirei algumas casas decimais aqui. Se eu tivesse colocado o valor completo, aí esse ponto 15 aqui não apareceria não, ficaria zero. Mas enfim, isso aí não vai ter um impacto muito grande no nosso cálculo final. E aí a gente tem o seguinte, a tensão de saída desse circuito como é um circuito série, vamos relembrar aqui, ó, tem a fonte, o resistor e o capacitor. Como é um circuito série, basta multiplicar a corrente que flui pelo circuito pela reatância capacitiva e aí eu terei a tensão de saída, Vout, igual a gente está vendo aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar a corrente vezes a reatância capacitiva. Mas como eu calculo a corrente nesse circuito? É a tensão da fonte dividido pela impedância dele, ou seja, pela soma da resistência com a reatância capacitiva. Então eu vou dividir aqui, ó, tensão de entrada pela resistência mais a reatância capacitiva. Isso aqui é a corrente. Então só substituir aqui, corrente é exatamente isso no nosso circuito, vezes o XC. Então essa expressão aqui é também chamada expressão do divisor de tensão. A gente pode usar ela aqui e vai facilitar o nosso cálculo. E agora é só substituir os valores. E aí vem uma dúvida, né? Eu tenho aqui a tensão da fonte, mas o circuito aí, o exemplo, não passou o valor de tensão da fonte. O que eu faço? Percebam que foi pedido aqui para provar que o ganho vale menos 3 dB. E como nós vimos, o ganho não depende da tensão de entrada. Ele é uma relação entre tensão de entrada e tensão de saída. Se eu tenho um circuito com um ganho que vale 10, por exemplo, se eu colocar 1 volt na entrada, eu tenho 10 volts na saída. Se eu colocar meio volt na entrada, eu tenho 5 volts na saída.
Ou seja, o que importa para definir o valor do ganho é a relação entre entrada e saída. Se eu quiser colocar aqui uma tensão de 1 volt, ou de 10 volts, ou de 100 volts, vamos exagerar aí, eu poderia colocar qualquer valor de tensão, porque eu só preciso provar que a tensão de saída dividido pela tensão de entrada em dB é igual a menos 3. Então eu posso escolher esse valor, e eu vou escolher aqui 1 volt. Então eu vou colocar 1 volt de entrada dividido pela resistência, que é 150, e pela reatância capacitiva, que é menos J 150,15. E multiplico isso pela reatância capacitiva. Então, só resolver agora essa expressão e a gente encontra a tensão de saída. Eu vou converter esse denominador para a forma polar dele, ele está aqui na forma retangular. E aí, convertendo para a forma polar, nós teremos 212,24 com ângulo de menos 45,03. Se alguém tiver dificuldade em fazer essa conversão aqui para a forma polar, me avisa que eu tiro a dúvida, dá para fazer direto nessas calculadoras científicas. E eu vou converter também esse número aqui para a forma polar dele. Então o módulo é 150,15 e o ângulo menos 90 graus. Agora é só fazer o produto. E eu encontro uma tensão de saída igual a 0,707 com ângulo de menos 44,97 graus. Então a gente percebe que a tensão de entrada era 1 volt com ângulo zero, que foi o valor que a gente escolheu. E a tensão de saída é 0,707 com um atraso de quase 45 graus, que era esperado de acordo com a resposta em frequência que nós vimos lá no TINA. Esse circuito atrasa em 45 graus quando a gente está trabalhando com a frequência de corte. E aí nós temos o seguinte, eu quero agora calcular o ganho. O ganho é a tensão de saída, lembrando que eu estou falando só em módulo, então o módulo da tensão de saída e o módulo da tensão de entrada. Então o ganho é exatamente 0,707. Se eu se eu calcular agora o ganho em dB, nós temos que encontrar menos 3, que é o que foi pedido aqui. E o ganho em dB é simplesmente 20 vezes log, na base 10, do ganho adimensional que a gente calculou aqui. Então eu posso falar que o ganho em dB é igual a 20 vezes log de 0,707. Isso aí dá menos 3,01 dB. Então esse 0,1 aí que aparece no final costuma ser desprezado. A gente fala simplesmente que o ganho é menos 3 dB. A letra C pediu para a gente calcular o valor do ganho para uma frequência que é 10 vezes a frequência de corte. Então, a 10 vezes a frequência de corte, nós teremos aí 10,6 kHz. Quando a frequência muda, a reatância capacitiva também muda. Então, eu preciso recalcular o XC. De novo, ele é menos J sobre 2π vezes a frequência, que agora é de 10,6 K, vezes a capacitância, que é de 1 microfarad ainda. Isso daí não muda, né? Então, o resultado é menos J 15,01 ohms. Então percebam que a frequência aumentou 10 vezes, a reatância capacitiva diminuiu 10 vezes. A reatância capacitiva caiu 10 vezes. Então a relação é sempre essa, ela é inversamente proporcional à frequência. E agora a gente vai calcular a tensão de saída usando a mesma expressão da letra B. Então Vout é igual à tensão da entrada, eu vou considerar aqui de novo 1 volt, lembrando que eu poderia considerar qualquer outro valor, porque o objetivo aqui é o ganho. Então, 1 volt dividido por 150 ohms, menos J 15,01, que é o valor da reatância capacitiva, vezes a reatância capacitiva de novo, que é exatamente a expressão do divisor de tensão. Isso daqui vai resultar em, convertendo esse denominador para a forma polar, nós teremos o seguinte. O resultado aqui é 150,75 com ângulo de menos 5,71. Então esse ângulo é pequeno mesmo, porque a diferença entre os dois catetos aqui do nosso triângulo, né, é grande. Um é 10 vezes maior que o outro. Então realmente o ângulo aqui fica bem pequeno. Vezes, isso aqui na forma polar vai ficar 15,01 com ângulo de
menos 90 graus. E o resultado de Vout aqui é 0,09956, ou seja, aproximadamente 0,1. E o ângulo, a gente pode colocar aqui também, o ângulo seria de menos 90 mais 5,71. Então seria de 84,29 negativo. Então essa é a tensão de saída. Agora o ganho. O ganho é a tensão de saída, o módulo dela, dividido pela tensão de entrada, que é 1. Então nós teremos aqui um ganho de 0,1. E o ganho em dB, nós temos que tirar o logaritmo desse número e multiplicar por 20. 20 log de 0,1. E o resultado aqui é de menos 20,04 dB. Então isso daqui a gente consegue comprovar o seguinte. Eu falei com vocês que o filtro de primeira ordem tem um decaimento de 20 dB por década. Então ele começou lá com o seu ganho igual a zero. Na frequência de corte ele tem um ganho de menos 3 dB. E a gente observou aqui que quando a frequência é 10 vezes maior do que a de corte, ou seja, quando eu caminho uma década para frente, o ganho agora é menos 20. Se eu caminhar mais uma década, o ganho é menos 40. E assim sucessivamente. Por quê? A cada década nós temos um decaimento aí de 20 dB. Aí vocês podem até pensar, mas o ganho na frequência de corte era menos 3 e agora é menos 20. Então o decaimento aí não foi de menos 20, foi de menos 17. Ou seja, no primeiro passo, na primeira década, o decaimento é 17 mesmo. Depois disso ele se torna 20. Então à medida que eu vou caminhando aqui, se eu tentar agora calcular para 100 vezes a frequência de corte, eu vou encontrar um ganho de menos 40 dB e assim sucessivamente. Então isso daqui nos ajuda a verificar isso. Se vocês quiserem depois repetir esse cálculo aqui, considerando agora uma frequência 100 vezes a frequência de corte, vocês vão obter no final um ganho de menos 40 dB. E a gente consegue comprovar isso. E a letra D foi pedida aí para a gente a resposta em frequência. E para desenhar a resposta em frequência, nós vamos fazer aqui os eixos. O eixo vertical é o ganho em dB. E o eixo horizontal é a frequência. A gente pode colocar ela aqui em Hz. E agora eu vou desenhar a curva dessa resposta em frequência. Como que isso aqui vai ficar? Eu penso primeiro nas frequências que eu estou usando. Eu sei que a frequência de corte é aproximadamente 1K. Então posso colocar ela aqui no meio. 1K. Lembrando que aqui a frequência está em Hz. Então vou colocar 10 vezes, aproximadamente 10K, e 100 vezes, 100K. E aqui eu posso colocar agora 100 Hz e 10 Hz. Então tenho aí as frequências marcadas. Eu sei que na frequência de corte o ganho vale menos 3 dB. Então já marco aqui, ó. Na verdade a gente pode fazer isso um pouquinho mais alto para poder representar os outros ganhos. Como eu falei com vocês, em 100 vezes é menos 40 dB. Então eu vou fazer aqui um pouquinho mais alto para representar esse 3 da forma correta. Então está aqui, ó, menos 3 dB para a frequência de corte. Nós vimos que para a frequência de 10K o ganho é aproximadamente menos 20 dB. Então vamos colocar mais ou menos aqui, ó, menos 20. Lembrando que isso é um esboço, só mesmo para sugerir a ideia. Então tá aí, menos 20. E quando eu chegar em 100 dB, eu já sei que a resposta é menos 40. Quando chegar em 100 vezes a frequência de corte, eu sei que o ganho vai ser de menos 40 dB. Então tá aqui. A curva então começa aqui em ganho zero para baixas frequências, como nós vimos lá no Tino. E aí quando nós chegamos aqui perto da frequência de corte, nós temos o decaimento. E esse decaimento, se a gente tivesse feito aí na régua, né, seria exatamente 20 dB por década. Lembrando que aqui é só um esboço, então vai acontecer um errinho mesmo. Mas a ideia é que tem aí um decaimento de 20 dB por década, como nós vimos no TINA e na própria teoria aí ao longo da aula, né, dos nossos slides. Então temos aí a letra D resolvida. Essa vai ser a resposta em frequência. Vocês podem ver que é um esboço, né, uma ideia do que nós vimos aí no TINA. O TINA, é claro, vai ser muito mais preciso. Mas a gente consegue também fazer esse esboço aqui à mão. Vocês vão observar que o filtro passa alta tem o mesmo circuito do filtro passa baixa. A única diferença entre eles é que a tensão de saída agora aparece no resistor. Então, comparando aqui, ó, a gente simplesmente trocou
o resistor de lugar com o capacitor, ou seja, em vez de pegar a saída no capacitor, agora a gente está tomando a tensão de saída no resistor. Então o restante é a mesma coisa, a frequência de corte é calculada do mesmo jeito, a análise que a gente fez para o filtro passa baixa é a mesma aplicada no filtro passa alta. O que a gente precisa entender aqui é apenas a relação que acontece aqui, como que esse funcionamento se dá só trocando o ponto onde a gente pega essa tensão de saída. Isso acontece porque, devido àquela questão da reatância capacitiva variar com a frequência, nós temos uma diferença na divisão de tensão entre resistor e capacitor de acordo com o valor de frequência que chegou ali para aquele filtro. E a ideia aqui é a seguinte: para frequências muito baixas, o capacitor tem uma reatância capacitiva elevada, de modo que a tensão que chegou aqui para ele, com aquela frequência mais baixa, vai ficar toda no capacitor. Então nós temos o capacitor como principal elemento recebendo tensão com baixas frequências. Nesse caso, essas tensões de baixa frequência não vão chegar para o resistor, né? Ou seja, a divisão de tensão vai ser tal que a maior parcela dessa tensão fica para o capacitor e apenas uma pequena parcela para o resistor aqui na saída. E essa parcela é tão pequena que a gente pode considerá-la igual a zero. Agora, à medida que eu tenho sinais de frequência mais elevada aqui nessa fonte, é claro, né, lembrando que a gente considera aqui que está chegando um determinado sinal para o nosso filtro, mas a nossa análise do circuito deve envolver todas as frequências. Eu preciso entender como que esse filtro funciona para baixas frequências, que foi o que a gente acabou de fazer. A gente viu que a maior parcela da tensão fica para o capacitor, mas eu também preciso entender o que acontece com esse filtro quando eu trabalho com altas frequências. Ou seja, eu não estou ligando só uma fonte aqui. Eu estou ligando, se eu for realmente ligar para analisar esse circuito, é como se eu estivesse ligando várias fontes ou um sinal que vem ali já com várias frequências, como se já tivesse várias senoides combinadas ali no mesmo sinal. E agora eu estou avaliando o que o circuito está fazendo com cada senoide baseado no valor de frequência dela. Ou seja, a ideia do filtro é separar frequências, é permitir a passagem de uma certa frequência e bloquear outra. Para fazer essa análise, então, eu preciso pensar em várias frequências. Aqui a gente tem uma fonte apenas. No nosso exemplo, a gente fez o cálculo para 2 frequências apenas. Mas eu tenho que pensar que, na prática, esses filtros podem receber uma quantidade qualquer de sinais aqui e vão precisar fazer a separação de acordo com o valor de frequência deles. Então, para baixas frequências, nós vimos que a tensão de saída é praticamente zero. Por quê? A reatância capacitiva fica com a maior parte dessa tensão. Agora, para frequências elevadas, considerando aqui na entrada frequências maiores, eu tenho o capacitor com uma reatância capacitiva muito baixa, porque ela é dividida pela frequência, como nós vimos de novo aí no cálculo. Então, nesse caso, se a reatância capacitiva é muito baixa, significa que a maior parcela da tensão da fonte fica para o resistor. Logo, nesse circuito aqui nós temos esse comportamento. Sinais de baixa frequência são atenuados, não aparecem aqui na saída, ou aparecem com uma amplitude muito pequena, e sinais de alta frequência aparecem na saída com amplitudes mais significativas. Por isso o nome do filtro passa alta. Então ele funciona de maneira muito semelhante com o filtro passa baixa. Inclusive, como eu falei, o circuito é o mesmo. A diferença aqui é só mesmo onde eu pego essa tensão de saída. E aí, tomando ela aqui no resistor, a gente consegue observar essa diferença de comportamento. Então, voltando aqui ao TINA, a gente consegue observar esse comportamento do filtro. E a gente já fez essa simulação na aula passada, mas é interessante dar uma relembrada aqui e avaliar agora o comportamento do filtro passa alta. Então, a ideia é a seguinte: a gente coloca aqui um gerador de tensão, que representa a nossa fonte, que vai trabalhar com várias frequências. O TINA já consegue fazer essa mudança aí das frequências para a gente. Vou colocar aqui um resistor de 150 ohms, que é o que aparece lá no nosso exemplo, e um capacitor de 1 microfarad, que é o valor padrão aqui do TINA. Então já está certo. Agora a gente faz a conexão dos terminais e coloca o medidor para definir qual é a tensão de saída. Então primeiro eu vou tomar a tensão de saída no capacitor, de modo a obter um filtro passa baixa, que é o primeiro deles. É o que vocês fizeram aí, inclusive na simulação que eu pedi para essa semana. E aí a gente vai aqui em análises. Na parte de análise alternada, a gente pede a função de transferência dele, que seria, no caso, mostrar para a gente a característica de transferência, que seria esse gráfico com as frequências e os ganhos em cada frequência. E aqui ele pergunta o seguinte: qual é a frequência inicial e a frequência final?
Eu sei que esse circuito tem uma frequência de corte em Hz de aproximadamente 1K. Então vou começar aqui em 1 Hz, aí eu tenho depois 10, 100 e 1K, que é o corte, né, se eu for analisar a questão das décadas. Aí eu posso colocar depois 10K, 100K e 1 mega. Então tá bacana, até 1 mega ele já vai me mostrar aí um ponto interessante. E a gente dá OK aqui, e ele já mostra pra gente como que ficou essa curva, essa função de transferência do nosso circuito. Então olha só, em 1K, que é aproximadamente a nossa frequência de corte, nós temos um ganho de menos 3 dB, conforme esperado, e como nós vimos na aula passada também, ele é um filtro passa-baixo. Então olha só, começou com um ganho mais elevado. Detalhe, vale lembrar que 0 aqui significa que não há alteração na amplitude. Esse ganho de 0 dB significa que a amplitude de saída é igual à amplitude de entrada. Então não importa também qual é a amplitude. Eu sei que se eu colocar 10 volts na entrada, eu terei 10 volts na saída. Se eu colocar apenas 1 volt na entrada, eu tenho 1 volt na saída. Agora, quando eu tenho frequências mais elevadas, acima de 1K, eu percebo essa mudança no valor do ganho. Ele começa a ficar cada vez menor. Então tá aí o filtro passa-baixo. Agora, e se eu trocar, em vez de ligar o voltímetro aqui no capacitor, se eu ligar esse voltímetro aqui no resistor, o que vai acontecer? O filtro se torna um filtro passa-alta. Então, de novo, pedindo aqui a análise do mesmo jeito que a gente fez, da função de transferência, nós temos o filtro agora passa-alta. Então, só de trocar o ponto onde eu estou pegando a minha tensão de saída, eu já tenho essa modificação. Então, olha só, para baixas frequências ele tem ganhos negativos em dB, ou seja, está sofrendo atenuação. E para frequências acima de 1 kHz, nós temos então os ganhos maiores, de 0 dB, significando aí que o sinal de entrada não sofre atenuação para frequências elevadas. Para frequências muito baixas, nós temos essa atenuação bem significativa. Ou seja, apenas trocando o elemento da saída, nós temos a mudança do filtro de passa baixa para passa alta. Agora, se a gente quiser fazer a análise desse filtro por meio de cálculo, o que a gente precisaria fazer? Naquele exemplo que eu resolvi com vocês na aula de hoje, seria basicamente trocar o divisor de tensão. Em vez de calcular a tensão no capacitor, eu calcularia a tensão no resistor. E aí eu tenho os valores de tensão de saída seguindo a mesma ideia que nós vimos para o filtro passa-baixo. Então a análise é exatamente a mesma. Eu nem vou chegar a fazer com vocês exatamente por isso. O próximo filtro aqui é o filtro passa-faixa. Ele trabalha com um resistor e um capacitor, como nós vimos por causa do filtro passa-baixo e passa-alta. Mas como ele precisa definir uma segunda frequência de corte, é acrescentado aqui o indutor. Então ele é um circuito RLC série, um circuito bem simples também, e que trabalha com duas frequências de corte agora, porque como nós vimos, o filtro passa-faixa permite a passagem de frequências entre dois valores. Então se chegou ali um sinal cuja frequência está dentro daquele intervalo, ele tem uma amplitude significativa na saída, e nesse caso aqui a saída é o próprio resistor, como nós vimos para o filtro passa-baixa. No caso de sinais que tenham frequências fora dessa faixa de passagem, o sinal vai ser atenuado. Isso acontece devido ao comportamento das reatâncias desse circuito. Nós temos aqui a reatância capacitiva, que é maior quanto menor for a frequência, ou seja, inversamente proporcional à frequência, e a reatância indutiva, que é diretamente proporcional à frequência. Então, esses dois elementos aqui trabalhando em conjunto conseguem garantir esse funcionamento do filtro passa-faixa. E a ideia aqui é bem simples. Primeiro, nós temos uma frequência chamada aqui de ômega zero, que é conhecida como a frequência de ressonância. Isso significa que, para essa frequência, se chegar um sinal com esse valor de frequência aqui, as duas reatâncias são iguais. XC e XL apresentam o mesmo valor. Ou seja, quando eu venho aqui e calculo XC, 1 sobre 2πfc e calculo XL, que é 2πfl, eu vou obter o mesmo módulo. É claro que a reatância capacitiva é J negativo e a reatância indutiva é J positivo, mas a ideia é que as duas tenham o mesmo módulo aqui. E se isso acontecer, né, na frequência de ressonância, se as duas têm o mesmo módulo, significa que quando eu somar as duas reatâncias aqui para calcular a impedância equivalente do meu circuito, eu vou chegar a zero. Esses dois valores aqui somados resultam em zero. E no final, eu tenho apenas a resistência no meu circuito. Então significa que toda a tensão da fonte aparece aqui no resistor quando eu estou trabalhando com a frequência de ressonância. É uma das frequências que garante o ganho igual a 0 dB.
E agora, se eu trabalhar com frequências menores do que essa frequência de ressonância, vai acontecer o seguinte: o capacitor vai ficar com uma reatância cada vez maior, então essa reatância vai crescendo, a tensão da fonte vai ficando mais para ele. Enquanto isso, a reatância do indutor vai diminuindo, porque ela é proporcional à frequência. E aí, quando eu chegar a frequências extremamente baixas, eu vou ter um comportamento muito parecido com aquele filtro passa alta que nós vimos, onde a reatância capacitiva ficou muito maior do que a resistência e a tensão da fonte agora está ficando toda para ela. Então, se eu estiver trabalhando com frequências baixas, o capacitor vai ter uma reatância suficiente para pegar toda a tensão da fonte e não vai sobrar nada para os outros dois elementos. Agora, se eu começo a trabalhar com frequências mais altas, acontece o contrário. A reatância capacitiva começa a ficar cada vez mais baixa, enquanto a reatância indutiva começa a ficar cada vez mais alta. E aí a tensão da fonte vai ficando mais para o indutor, de modo que não vai sobrar nada para o resistor no final. A divisão de tensão que acontece vai resultar numa tensão da fonte quase totalmente para o indutor e o resistor vai ter uma parcela muito pequena. Se a gente chegar a frequências suficientemente elevadas, esse indutor vai ter uma reatância tão maior do que a resistência que a tensão da fonte vai ficar toda para ele, e aí eu terei 0 volts na saída, praticamente. Nunca chega a 0, né? Mas esse valor vai ficar tão baixo comparado com a tensão de entrada que a gente pode falar sim que está desprezível, que ficou igual a 0. Então a ideia básica é baixas frequências. A reatância capacitiva prevalece, fica com a tensão da rede, da fonte. Para a frequência de ressonância, a reatância capacitiva e a reatância indutiva se anulam, de modo que a tensão da fonte fica para o resistor. E para altas frequências, a reatância indutiva se destaca e fica com a tensão da fonte. É isso que esse filtro faz. E aí a gente tem agora mais duas frequências que são importantes. Como nós vimos aqui, a frequência de ressonância é importante e a frequência de corte, ou as frequências de corte, também são muito importantes. Então, utilizando essas duas expressões aqui, a gente consegue calcular a nossa frequência de corte, tanto a menor frequência quanto a maior, para definir essa faixa de frequências que a gente acabou de ver. Então, observem que é o seguinte: esse termo é constante para as duas expressões. No caso, a gente calcula ele apenas uma vez, e depois a gente calcula esse segundo termo. Na primeira expressão aqui ele aparece com o sinal negativo, na segunda com o sinal positivo. Ou seja, a diferença entre a frequência de corte 1 e a frequência de corte 2 é R sobre L. Por quê? No caso, a gente tem na frequência de corte 1 a subtração desse valor, e aqui a gente tem a soma desse valor. Então a diferença de um para o outro é o dobro desse valor. Então seria simplesmente R sobre L. E aí a gente consegue fazer o cálculo dessas duas frequências de corte e pode fazer até mesmo simulação desse circuito no Tina para avaliar essas frequências, como nós fizemos para o filtro passa baixa e passa alta. E aqui nós temos um exemplo utilizando o filtro passa faixa. A ideia aqui é a seguinte: vamos considerar uma resistência de 1K, um indutor de 50 mili e um capacitor de 1 microfarad. E é pedido aqui o seguinte: quais são as frequências de corte? Então a gente vai calcular o ômega 1 e o ômega 2 seguindo as expressões do slide anterior. Depois nós vamos provar que o ganho é menos 3 dB para as duas frequências de corte, como nós fizemos para o filtro passa baixa. E aí nós vamos também calcular o ganho para 10 vezes a frequência de corte 2, ou seja, para fora da faixa de passagem, e verificar o que está acontecendo aqui. E no final, vamos esboçar a resposta em frequência para chegar naquele gráfico que a gente obtém lá por meio do Tina também. A primeira coisa que é pedida aí no exemplo para a gente é o valor das frequências de corte, na letra A. E nós temos ômega 1 e ômega 2. É só substituir naquela expressão que nós vimos, que fala basicamente o seguinte: é menos o ômega 1 é menos R sobre 2L. Então vou colocar aqui o R vale 1K e o L, que é a indutância, vale 50 mili. Mais raiz de novo nós temos R sobre 2L, então vai ficar aqui 1K sobre 2 vezes 50 mili. A diferença é que aqui está elevado ao quadrado. Mais 1 sobre LC. L 50 mili, C 1 micro. E agora a gente fecha aqui a raiz. Desenvolvendo esses dois termos, nós vamos encontrar esse primeiro aqui resultando em menos 10.000 e o segundo resultando em mais 10.954. Então, resolvendo aqui, nós chegamos a 954 radiano por segundo. Isso é a frequência angular. Se eu quiser saber a frequência em Hertz, é só dividir por 2π.
Então teria aqui 151,83 Hz. Para o ômega 2, nós vamos fazer algo bem parecido. A diferença é que esse primeiro termo aqui é positivo. Então, em vez de ter menos 10.000 mais 10.954, isso aqui vai ser uma soma de dois valores positivos. O ômega 2, então, é igual a 10.000 mais 10.954, que é igual a 20.954 radianos por segundo. Convertendo para frequência, né, basta dividir por 2π, vamos encontrar 3,33 kHz. Então, essas são as frequências de corte. A frequência de corte 1, que é a menor, e a 2, que é a maior. Então, a letra A está resolvida. Na letra B, é pedido para a gente o valor da tensão de saída quando eu tenho sinais com as frequências de corte. Ou seja, eu vou calcular primeiro para a frequência 1, resolver todo o circuito para essa frequência, e depois eu resolvo todo o circuito para a frequência de corte 2. É uma coisa de cada vez aqui. E aí eu espero obter para as duas frequências de corte o ganho de menos 3 dB. É isso que a gente vai provar agora, que na frequência de corte o ganho vale aproximadamente menos 3 dB. E a primeira etapa aqui é calcular as reatâncias, para a gente poder fazer a análise desse circuito no domínio da frequência, igual vocês têm feito lá em circuitos elétricos. XC é menos J vezes 1 sobre 2π vezes a frequência. Vou começar trabalhando com a frequência 1. Vou anotar aqui, ó, frequência 1 primeiro. 151,83 vezes a capacitância, que é de 1 micro. Isso aqui resulta em menos J, 1,05 kΩ. E agora eu faço o mesmo cálculo para o XL, reatância indutiva, que é 2π vezes a frequência vezes a indutância, que é de 50 mili. Isso aqui resulta em J, faltou um J aqui no início, né? J 47,70 ohms. Ou seja, nós percebemos que para essa frequência a reatância indutiva é muito menor do que a reatância capacitiva. Essa aqui que está prevalecendo. E agora que eu já tenho as duas, eu faço o cálculo da tensão no resistor. E isso é a minha tensão de saída, é o nosso Vout. E para esse caso que é bem simples, como que eu calculo a tensão de saída? Eu tenho aqui o indutor e o capacitor em série, e aqui embaixo nós temos a resistência. Então, se eu quero saber a tensão de saída no resistor, o que eu faço? O divisor de tensão. Eu vou dividir a tensão da fonte pelos três elementos que eu tenho aqui, pela soma dos três, e vou multiplicar pela resistência. E isso é a expressão do divisor de tensão. Então, eu vou considerar que essa tensão aqui da fonte é 1 volt. Porque, igual eu falei, a gente está interessado no ganho. Não importa qual é o valor da tensão da fonte. Eu vou colocar isso daqui só mesmo para termos de cálculo, para a gente poder desenvolver a nossa equação. Mas poderia ser um valor qualquer. E aí nós temos, então, 1 volt da fonte, dividido por R, que vale 1K, mais J 47,7, que é o indutor, menos J 1,05K, que é o capacitor. Eu vou multiplicar isso daqui no final pelo resistor, porque é nele que eu quero saber a tensão de saída. E resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar o seguinte. Esse denominador, na forma polar dele, vai ficar 1414,21, com ângulo de menos 45 graus. E agora eu vou multiplicar isso daqui por 1K. E o resultado é 0,707 volts. Isso significa que o nosso ganho é 0,707. Porque a tensão de entrada que eu considerei é 1 volt. A amplitude dela é 1 volt. E calculando o ganho agora em dB, a gente verifica que o resultado é menos 3, como a gente esperava. Então é 20 vezes log de 0,707. Então o ganho em dB é igual a menos 3,01. Que é o que foi pedido aí para comprovar na letra B. Ou seja, acabamos de ver que para a primeira frequência de corte, o ganho vale menos 3 dB. Então está certinho. Agora vamos ver para a segunda frequência de corte. Então, para a frequência de corte 2 é a mesma coisa. Vamos calcular o XC e o XL.
O XC nesse caso aqui é menos J vezes 1 sobre 2π vezes 3,33K, que agora a nossa frequência de corte 2 é exatamente esse valor, vezes 1 micro. E aí nós teremos J menos J vezes 47,79. Então quer dizer que para a frequência de corte 2, a reatância capacitiva era igual à reatância indutiva lá na frequência de corte 1. Será que a reatância indutiva agora está igual à capacitiva de antes? E a resposta é sim. Nós vamos achar o mesmo valor em módulo que nós tínhamos antes para a reatância capacitiva. É como se as duas tivessem trocado de valor. E aí eu vou observar o seguinte, J vezes 2π vezes 3,33K vezes 50 mili. E nós teremos J 1,05 kΩ. Ou seja, são os mesmos valores anteriores, só que opostos, né? A reatância indutiva agora era igual à capacitiva e vice-versa. E a nossa tensão de saída vai depender desses dois valores e da resistência. Então vou colocar aqui, Vout é igual, considerando uma tensão de entrada igual a 1, eu vou fazer a divisão pela resistência, que vale 1K, pela reatância indutiva, que vale 1,05K, imaginário, menos J, 47,79 ohms. Isso daqui eu vou multiplicar por 1K. Ficou faltando aqui, vezes 1K. Isso aí, então, é igual a 1 dividido por 1412,21 com ângulo de 45 graus vezes 1K. E como resultado nós teremos 0,707 com ângulo de 45 graus. Ou seja, o ganho é igual a 0,707. Por quê? A tensão de entrada era 1 volt e a de saída 0,707. Passando isso daqui para dB, como nós já fizemos aí várias vezes, nós vamos encontrar a mesma coisa, o mesmo valor, 3,01 dB. E com isso a gente comprova que para as duas frequências de corte, o ganho do nosso circuito é de menos 3,01 dB. E aí na letra C, foi pedido para a gente o ganho para uma frequência 10 vezes o valor de ômega 2. Então vamos pensar o seguinte, a frequência de corte limite, máximo, é ômega 2. E aí se eu tiver uma frequência que é 10 vezes maior do que ela, eu espero que o ganho seja igual a menos 20 dB. É aquela questão, andei uma década, eu espero que dê menos 20 dB. Então como vocês já pegaram a ideia de como esse circuito funciona, eu já fiz aí esse cálculo pelo menos 3 vezes, para a gente poder chegar nesse valor de ganho, eu vou deixar a letra C para vocês resolverem, para a gente não ficar aqui estendendo demais. E na letra D, foi pedida aí a resposta em frequência. É o gráfico mostrando como que esse circuito se comporta ao longo dos valores de frequência. E aí nós teremos o seguinte, o eixo vertical é o eixo dos ganhos, então vou colocar aqui, é o ganho em dB, e o eixo horizontal é o eixo das frequências, que eu vou colocar aqui agora em radianos. Então vou colocar ômega. Ômega em radianos por segundo. E nós vimos que a frequência de corte, as duas frequências, nós temos aí ômega 1 igual a 151 Hz e ômega 2 igual a 3,33K. Mas em radianos, isso aí vai ser frequência 1, 954 radianos por segundo, e a frequência 2, 20.954 radianos por segundo. E temos também o ômega 0, que é a nossa frequência de ressonância. Ela é 1 sobre raiz de LC. E fazendo o cálculo aí, nós encontramos 4,47K radianos por segundo, ou 711,76 Hz. Então essas aí são as nossas frequências do circuito que a gente está trabalhando. Então eu tenho aqui uma frequência em torno de 1000, uma em torno de 20.000 ou de 21.000. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui a primeira frequência como 1K radiano por segundo. Percebam que agora eu estou usando a unidade de radiano, não de hertz mais. Por isso que eu vou usar esse valor aqui. E temos aqui 10.000, que seria uma década à frente. 100.000,
Então percebam que de uma década para outra é sempre o mesmo espaço, porque esse eixo aqui está no logaritmo, né? Não é a frequência diretamente, é o logaritmo da frequência. Então a gente tem essas distâncias aí de 10 vezes iguais. E aqui para baixo a mesma coisa. Então se eu tiver a frequência agora de 100 Hz, eu tenho ali o mesmo valor. Então percebam o seguinte, entre aproximadamente 1000 e 21.000, eu tenho ganhos elevados, acima de menos 3 dB. Então significa, aqui olhando, essa primeira frequência é praticamente 1000. Vou colocar ela bem perto aqui de 1K. E a segunda frequência, que é 21, vai aparecer mais ou menos aqui. Ó, se eu for pegar esse eixo das frequências, entre 10 e 100, o 21 está quase no meio. Ele fica um pouquinho antes aqui do meio. Então, porque é logaritmo, né? Igual eu falei com vocês, ele não está em 20% do caminho, como deveria ser, mas sim em quase 50% do caminho. E aí o nosso gráfico vai ter esse formato aqui, ó. A banda de passagem, que é onde os ganhos são mais elevados, e aqui depois eu tenho as bandas de corte. Então quando eu tiver uma frequência que é 10 vezes menor do que a frequência mais baixa, esse ganho tem que valer menos 20 dB. E quando essa frequência for 10 vezes maior do que a mais alta, ele também tem que valer menos 20 dB. E quando ela for agora 100 vezes maior que a mais alta, esse ganho tem que valer menos 40 dB. Então se eu tivesse pegado aqui, por exemplo, 10 Hz, que seria 10 vezes menor, eu teria esse valor de frequência. Na verdade, só um errinho aqui, né? Não é 100K. 20K está aqui, é em 200K na verdade. Esse gráfico aí ficou errado. Então vamos arrumar aqui, ó. 20K na verdade. Nós vamos fazer essa simulação no Tina. Lá vai ficar mais claro da gente perceber isso. E para 2 MB também. Aproximadamente 2 MB, né? Ela deveria passar por esse ponto aqui embaixo. Então tá aqui o nosso gráfico. No Tina, como eu falei, a gente vai conseguir ver isso daí melhor. E se vocês fizerem um desenho na régua, com certeza vocês vão ter um resultado melhor também. E por fim temos o filtro rejeita faixa, que tem o mesmo circuito do filtro passa faixa. A única diferença aqui é que em vez de tomar a tensão no resistor como a tensão de saída, nós temos a tensão no capacitor e no indutor como tensão de saída, ou seja, a saída não é só num elemento dessa vez, é a soma dessas duas tensões. E o comportamento que nós vimos anteriormente se repete aqui para as reatâncias que nós temos. A diferença é que nesse caso, como a gente está tomando a tensão de saída no capacitor e no indutor ao mesmo tempo, nós temos exatamente o comportamento oposto observado no filtro passa-faixa. Então no filtro rejeita-faixa, o que nós temos é o seguinte: se a frequência for muito baixa, o capacitor prevalece, fica com a maior parcela da tensão da fonte, se não quase toda ela, e o ganho para frequências muito baixas é máximo. Quando a gente tem frequências muito altas, é o indutor que tem essa mesma característica. Ele tem um valor de reatância elevada e vai ficar com praticamente toda a tensão da fonte. Ou seja, a gente percebe que para frequências muito baixas ou muito altas, a gente tem aquele comportamento esperado do filtro rejeita-faixa, que é ganhos elevados. Agora, no intervalo entre essas duas frequências de corte, ou seja, dentro da faixa, nós temos ganhos menores. Por que isso daí acontece? Porque chega um certo momento onde nós temos a frequência de ressonância, onde XC e XL apresentam o mesmo valor. Quando isso acontece, esses dois elementos vão se anular. Quando a gente fala aqui em termos de valores de reatância, os dois se anulam e as suas tensões, como são opostas, também se anulam, de modo que toda a tensão da fonte fica para o resistor. E aí, à medida que eu diminuo ou aumento essa frequência, eu vou ter um dos dois se destacando e ficando com parcelas cada vez maiores da tensão da fonte, até a gente chegar num valor de ganho máximo para frequências muito baixas e frequências muito altas. Então, no meio ali, onde a gente tem a banda de corte propriamente dita, é o resistor que está ficando com essa tensão da fonte, ou com essas frequências de valor intermediário entre o ômega 1 e o ômega 2. E percebam que as expressões para cálculo de ômega 1 e ômega 2 são as mesmas. Eu vou calcular a frequência de corte do mesmo jeito que eu estava calculando lá para o filtro passa-faixa. A diferença é que, em vez de usar o gráfico como ele aparecia antes, ele vai aparecer agora ao contrário, onde o filtro passa-faixa tem ganhos máximos
o filtro rejeita faixa tem ganhos mínimos e vice-versa. Então é só ficar de olho no tipo de filtro que a gente tem, pensar nesse funcionamento dele e depois fazer o gráfico, né, obter a resposta em frequência de acordo com o que a gente tem aí. E podemos fazer a simulação desses circuitos aqui no Tino, tanto do filtro passa-faixa quanto do filtro rejeita-faixa. E a ideia aqui seria o seguinte: o gerador de novo, temos o resistor na saída do filtro passa-faixa, e aí nós temos aqui para o filtro passa-faixa, claro, o indutor e o capacitor em série. E nós temos todos os elementos necessários para fazer a montagem do filtro correto. E aqui, vou colocar o voltímetro no resistor, que aí a saída no resistor, como nós vimos, é do filtro passa-faixa. E agora eu quero colocar os valores aqui. O indutor é de 50 mili, o capacitor é de 1 micro e o resistor é de 1K. Ok, tudo certo, então posso fazer a simulação. Então vim aqui agora em AC Análises e AC Transfer Característica. Então a ideia é colocar agora as frequências que nós podemos utilizar aqui um intervalo interessante. Igual a gente viu que as frequências de corte são 151 Hz e 3,33 K. Então eu posso pedir para ele mostrar aqui a partir de 1 Hz mesmo. Então eu vou ter ali as décadas, né? 1, 10, 100, e eu já chego na primeira frequência de corte. E depois eu tenho a outra frequência, que estaria em 3.000. Então seria 1.000, 10.000, posso colocar aqui até 100.000, para não ficar tão distante. Mas também não tem problema, né? Se colocar 100 MB aqui também daria, sem problema algum. E aí eu tenho a resposta em frequência. Igual eu falei com vocês, é um filtro passa-faixa, então a gente observa que o ganho é igual a zero entre dois valores de frequência, né? O ganho é próximo de zero entre esses dois valores de frequência de corte. Fora deles, esse ganho vai diminuindo até ficar tão baixo que esse sinal de saída vai tender a zero. E a ideia aqui é observar agora as frequências. Por exemplo, a frequência de 150 Hz, que era a primeira frequência de corte, está aqui, ó, 100. A próxima marcação aqui é 200, porque a escala é logarítmica. Então é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então observa aqui que esse valor que a gente procura de 151 Hz está aqui no meio. Então eu posso colocar um eixo aqui para poder chegar perto desse valor. Então eu acertei, ó. Era 151,83, aqui deu 151,9, tá bom. E eu observo que em Y, é o nosso ganho, aqui em dB, nós temos menos 3, ou seja, está adequado com o que a gente esperava. Na frequência de corte eu tenho um ganho de menos 3 dB. E para outra frequência de corte, que é 3.330 Hz, nós temos aqui o seguinte: 1.000, 2.000, 3.000. Eu sei que ela está aqui nessa faixa, entre 3 e 4. Então eu vou colocar o outro eixo aqui e procurar agora o menos 3 dB. Então eu observo aqui, ó, que o menos 3 dB está em aproximadamente 3,35 K. Então tá bem próximo, né, as frequências de corte, como nós vimos, e o valor desse ganho é menos 3 dB para os dois casos. Então aquele exemplo que a gente resolveu ficou correto, está dentro do que a gente esperava, e as frequências calculadas também ficaram certinhas aí com o que a gente tem para o circuito. Agora, se eu quiser transformar esse filtro passa-faixa em um rejeita-faixa, o que eu tenho que fazer? Em vez de tomar a saída no resistor, eu tenho que tomar a saída do circuito no indutor e no capacitor ao mesmo tempo. Então são os dois componentes aí que vão me dar a saída do filtro rejeita-faixa. E a gente observa aqui de novo na análise o seguinte: vou simular para as mesmas frequências, e aí eu vejo agora que ele tem ganhos elevados, né? Ganhos iguais a zero aqui, ou seja, ele não tem atenuação para sinais de baixa frequência, também não tem atenuação para sinais de alta frequência. No entanto, quando eu trabalho aqui com frequências intermediárias, eu tenho essa atenuação. Então observem aí que ele, para esse valor central aqui de frequência, ficou com um valor muito baixo. E a gente observa aqui que o ponto mais baixo da curva está em torno de 700 Hz, que é exatamente a frequência de ressonância que nós calculamos também no exemplo. Então dá para observar aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. É exatamente essa linha aqui, ó. Ele está um pouco à frente do 700. Quer dizer o quê? A frequência de ressonância que nós vimos é de 711 Hz. E observando aqui com
esse eixo, a gente chega nesse valor. Não está exatamente no valor não, mas a gente pode melhorar isso aqui um pouco. É aproximadamente 711. Poderia descer mais um pouquinho aqui ainda, né? Nós já conhecemos esse valor. 708. A gente está com um ganho aqui de menos 52 dB. Ou seja, já reduziu bastante a amplitude desse sinal de entrada para essa frequência aqui, que é a frequência de ressonância. Então percebam que o filtro rejeita faixa é aquele que tem uma frequência central para fazer aí a rejeição dessa faixa de frequências, e ao redor delas, dessa frequência, nós temos os sinais rejeitados até chegar à frequência de corte. Nós vimos aí que é aproximadamente 150 Hz. Então aqui, em 150, nós temos aproximadamente menos 3 dB, 152, e para outra frequência que é de 3.000, 1.000, 2.000, 3.000 Hz aproximadamente, nós temos o ganho também de menos 3 dB. Vou encontrar ele aqui. Então, 3,31 aqui deu menos 3 dB, que era aproximadamente o que a gente estava esperando. Ou seja, a gente percebe que os dois circuitos têm as mesmas frequências de corte, os mesmos valores, funcionam de maneira muito semelhante. A diferença básica é que eu tomo a tensão de saída no resistor, aí eu chego no passa-faixa. E se eu tomar a tensão de saída no indutor e no capacitor, eu tenho agora o rejeita-faixa, igual a gente viu aqui nesse exemplo. E eu vou deixar essa atividade aqui no AVA para vocês me entregarem daqui 2 semanas. Então, um exercício sobre filtros, que é o que a gente acabou de ver na aula de hoje. E aí vocês vão relembrar algumas coisas da aula passada de novo e usar o que a gente aprendeu aqui hoje. E a ideia é a seguinte, eu passei aqui 4 circuitos. Cada circuito é um filtro dos que nós estudamos aqui. E vocês vão ter que fazer o seguinte para cada um deles. Calcular a frequência de corte. Então, peguei o primeiro circuito e vou fazer os 4 itens. Peguei o segundo, fazer os 4 itens, terceiro e quarto, seguindo sempre esses 4 itens aqui. Então, calcule a frequência de corte, ou as frequências, no caso dos circuitos da letra C e D. É importante lembrar que são 2 frequências. Identifique seu modelo, então, só falar. Esse aqui é o passa alta, passa baixa, enfim. Vocês vão olhar aí e ver qual é qual. Esboce sua resposta em frequência. Então, vocês vão desenhar aquele gráfico na mão mesmo, não precisa preocupar com tinta para fazer isso. E aí sim, no passo 4, é que vocês vão fazer a simulação de cada circuito no Tina e considerar uma tensão de entrada igual a 1 volt. E aí vocês vão apresentar o valor da tensão de saída para as frequências de corte. Ou seja, vamos supor, peguei esse circuito aqui. Aí eu fiz o cálculo e encontrei 100 Hz de frequência de corte. Aí eu vou levar esse circuito lá para o Tina, montar ele com os valores que aparecem aqui, pegar a tensão de saída no capacitor, ligar o voltímetro aqui em paralelo. E aí na hora de escolher os valores da fonte, eu vou colocar uma tensão de entrada igual a 1 volt e vou colocar a frequência da fonte igual a 100 Hz. Por quê? Foi a frequência de corte que eu encontrei. É claro que vocês vão calcular, né? Eu estou colocando aqui um valor qualquer, só para ilustrar. E aí depois que vocês fizerem isso, vocês vão naquela parte de análises e pedem para calcular as tensões. E aí eu vou ver qual é a tensão no capacitor. Espera-se que a tensão nos elementos de saída desses circuitos seja 70% aproximadamente da tensão de entrada. Ou seja, se vocês tiverem feito tudo de forma correta, vocês vão ter aí na saída aproximadamente 0,707 volts. Detalhe que se a tensão de saída aparecer em RMS, você calcula o RMS também na tensão de entrada e compara para verificar se o ganho está ficando igual a 0,707, que era o esperado para esses circuitos quando eles operam com sinais que tem ali a frequência de corte. Então fiquem de olho nisso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem me procurar para conversar a respeito. Vale lembrar que hoje eu vou fazer um horário de atendimento diferenciado de 4 a 6, ou seja, dá tempo de vocês assistirem essa aula e depois tirar alguma dúvida, principalmente o pessoal que vai fazer a prova de recuperação. Eu sei que vocês têm um atendimento a partir das 4h30, por isso que eu marquei 4. E quem quiser conversar comigo aqui, tem esse tempo de assistir a aula, conversar comigo para tirar alguma dúvida e ir para o horário de atendimento. Ou, se vocês preferirem, terminando o horário de atendimento, por volta das 5h30, vocês podem me procurar até 6 horas lá no Teams, que a gente conversa a respeito dos conteúdos. Principalmente o pessoal da recuperação. Se precisar olhar alguma coisa referente aos exercícios que eu passei no sábado, perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade também. Lembrando que quarta-feira da semana que vem é a avaliação de recuperação paralela da segunda etapa. Então, durante o nosso horário de atendimento, às 16h30, eu vou ficar online
Aí quem precisar perguntar alguma coisa pode me perguntar normalmente, mas o pessoal que vai fazer a prova é nesse horário também. Então, mesmo que você esteja fazendo a prova, quiser tirar alguma dúvida, eu vou ficar online no Teams e a gente conversa a respeito também. Então, acho que está tudo bem organizado aí. Precisando, entre em contato via e-mail, via AVA. A gente pode combinar outro horário de atendimento também, de acordo com a demanda de vocês. Mas eu preciso ficar sabendo primeiro, então não deixem de conversar comigo. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.